Bom, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para falar de uma história muito interessante que eu li no livro chamado Psicologia Financeira, né, de Morgan Housel. A história de um zelador que acumulou 30 milhões, não, 40 milhões de reais em patrimônio. Se você quiser entender como que isso aconteceu, continue assistindo o vídeo, tá bom? Bom, como é que um zelador, com um salário de zelador, consegue se tornar um multimilionário, né? Então, lendo esse livro, né, Psicologia Financeira, e baseado na Wikipédia, né, a gente vai falar agora sobre uma pessoa chamada Ronald Read, que é esse cara aqui, né, Ronald Read, né? Bom, quem foi, né? Quem foi Ronald Read, né? Ronald Read, né, segundo aqui a Wikipédia, Ronald Read veio de uma família pobre. Ele chegava a caminhar na infância 6,5 km, isso quando ele não conseguia arrumar uma carona, né? 6,5 km para conseguir estudar. E ainda assim foi o primeiro da família que concluiu o ensino médio, né? Ele serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial e depois dessa fase ele trabalhou durante 25 anos como frentista e mecânico em um posto de gasolina. Ele se aposentou por um ano e depois voltou a trabalhar. Só que aí agora ele foi trabalhar como zelador, né? Trabalhou por mais de 17 anos, né? Até 1997 e morreu em 2014 aos 92 anos. Uma pessoa normal, como a gente conhece vários, né? Só que aí agora é que vem o impressionante da história de Richard Reed, né? Bom, segundo o próprio autor do livro, tá? Abre aspas. Ao todo, 2.813.503 americanos morreram em 2014. Menos de 4 mil tinham um patrimônio líquido de mais de 8 milhões de dólares, o que hoje, com o dólar atual, é em média de 40 milhões de reais, né? Quando faleceram, Ronald Read era um desses multimilionários. Como assim? Como assim um zelador com um patrimônio de 40 milhões de reais? Tá, vamos lá. Não saia desse vídeo, tá? Vamos lá. Bom, os familiares ficaram impressionados com a história dele. Como assim, né? Porque essa situação só veio a público quando ele faleceu. Porque aí foi apresentado um testamento. Um testamento. E, geralmente, testamentos a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, que têm apartamentos, que têm muitos patrimônios, né? A pessoa faz testamento, né? Só que aí, na pesquisa que eu fiz e também no livro, né, Psicologia Financeira, fala que ele era uma pessoa muito simples, muito discreta, né, mesmo entre os seus familiares, né? Então, assim, o que que aconteceu, né? Ele deixou um testamento, tá? E aí, nesse testamento, ele deixou 2 milhões de dólares, ou que hoje se compara a 10 milhões de reais, para os seus familiares mais próximos. O restante, ele doou para um hospital e para uma biblioteca. Vocês vão entender o porquê disso, né? Da biblioteca, tá? Agora, assim, o que que uma pessoa discreta, simples, como é que uma pessoa consegue acumular um patrimônio desse tamanho, com um salário de zelador, com um salário de mecânico, com um salário de frentista, né? Então, assim, da mesma forma que o Ronald viveu uma vida simples, a metodologia que ele usou é tão simples como a forma que ele viveu, né? E é uma coisa que eu compartilho com as pessoas para quem eu faço consultoria, que eu sempre comento com as pessoas, que para você construir um patrimônio financeiro, para você construir grandes quantidades de dinheiro, para você construir reservas financeiras,
você não precisa ter muito dinheiro. Você não precisa de muito dinheiro. E você também somente precisa fazer o básico, fazer o simples, né? Como o zelador fez, né? Então, o que que ele fez nessa vida dele? Vamos lá. Segundo livro, ele guardava tudo que conseguia guardar, né? Com o salário dele, o que ele podia guardar, ele guardava tudo o que conseguia guardar, né? O que era pouco. E investia o máximo que podia investir, né? Então, assim, é uma coisa que eu também comento com as pessoas, né? Que aquela pessoa que valoriza o pouco, um dia ela vai ser posta sobre o muito. Isso é bíblico, isso é bíblico, né? Se você for pesquisar na Bíblia, eu não estou falando de religião. Se você for pesquisar na Bíblia, Jesus, em uma parábola, falou isso, que se você valorizar o pouco, um dia você será posto sobre o muito. Isso daí é uma das provas de que realmente uma pessoa simples pode se tornar uma pessoa milionária, né? Então, mas assim, onde ele investiu o dinheiro, né? Onde ele investiu o dinheiro? Na época dele e atualmente, né? Ele investia em ativos geradores de dividendos ou geradores de renda passiva, né? Que é o foco dos meus investimentos, né? Ativos geradores de renda passiva, de dividendos, né? Então, assim, no livro, ele fala que naquela época, ele investia em ações de grandes empresas americanas, que era o que tinha na época, né? E aí, na pesquisa também, eu vi que uma coisa que ele não fazia era investir em modinha, né? Ele não investia em modinha, né? Ah, não, vai dar 500% de rentabilidade. Não, ele investia em ações de empresas sólidas, né? E aí, o que que acontece? Como ele investia em ativos, em empresas geradoras de dividendos, ele pegava esses dividendos, reinvestia juntamente com seus aportes mensais, né? Simples, é simples. É uma coisa que eu compartilho, que às vezes é difícil de acreditar, mas é o que eu faço, o que eu aprendi, o que eu vejo pessoas fazendo, tendo resultado, e o que você, se você ainda não faz isso, que você vai conseguir também, e que se você já faz isso, mas ainda não está, entre aspas, vendo o resultado, mude a sua visão, mude a sua mentalidade. Por quê? Porque valorizando pouco, você será posto sobre o muito, tá? Então foi assim que o Ronald conseguiu construir o patrimônio dele. Um patrimônio digno de grandes empresários bem-sucedidos, né? Só que, inclusive, falando de empresário bem-sucedido, eu vou comentar uma outra história aqui, né? Para comparar com a do nosso zelador, né? Mas antes disso, né, deixa o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo que eu estou fazendo aqui com muito carinho, muito especial para você, porque com certeza é uma informação que algumas pessoas assim não têm noção. Eu realmente fiquei impressionado, né? Para você entender como é que realmente funciona, para as pessoas entenderem, né? Como é que realmente funciona o mundo financeiro, né? Então vamos lá. O segundo personagem que eu vou falar se chama Richard Fusconi, não é? Esse daqui é o Ronald Green, ou Ronald Reed, e esse é o Richard Fusconi, né? Vamos lá. Então, quem é Richard Fusconi? Richard Fusconi, ele também veio a falecer no mesmo ano que o Ronald, em 2014. Só que, diferentemente do Ronald, né, o Richard, ele foi uma pessoa de muito estudo, né? Para você ter uma ideia, que, segundo pesquisa, ele foi graduado em Harvard, né? E pós-graduado pela Universidade de Chicago.
se tornou executivo de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o Merrill Lynch. Ele era tão bem-sucedido, gente, que ele se aposentou aos 40 anos após ter atingido a tão sonhada liberdade financeira. Ele se aposentou. Ele literalmente passou a viver da renda dele, somente do dinheiro dos investimentos dele, né? Inclusive, ele foi citado, né, na revista Grains, que é uma revista de referência norte-americana, né, como uma das pessoas mais bem-sucedidas abaixo dos 40 anos, né, que hoje o pessoal coloca, né, um termo, né, chamado under 40. Né? Under 40 é as pessoas que se tornaram milionárias abaixo dos 40 anos. Under 30, pessoas que se tornaram milionárias abaixo dos 30 anos. Né? Então, você vê muito isso no mercado. Então, só para dar uma noção para vocês. Só que o que acontece? Em 2008, de uma forma impressionante, o Richard Fusconi decretou falência. Tá? Como assim? Como assim? Uma referência no mercado das finanças, em 2008 ele decretou falência. Tá? O que ele fez? Posso resumir isso tudo em uma simples frase. Suas decisões atrapalharam o seu destino. Tá? Suas decisões equivocadas. Né? O que ele fez? O Richard, ele fez diversos empréstimos com o objetivo de fazer melhorias na sua mansão de 1.500 metros quadrados. Ele fez vários empréstimos, confiando nos seus investimentos, Pra você ter uma ideia, o custo mensal de vida do Richard Fusconi era de $90 mil, cerca de R$450 mil. Ele gastava R$450 mil todo mês. Todo mês. Só que o que acontece? A vida é uma caixinha de surpresa. Em 2008, houve a famosa explosão da bolha americana, do mercado financeiro americano. Né? Se você não sabe dessa história, pode pesquisar aí no YouTube, pode pesquisar no Google. Né? Crise americana de 2008. Foi uma tragédia financeira. Né? E o que acontece? Nessa época, o Richard acabou decretando falência. E os seus bens, pouco a pouco, foram sendo leiloados para amortizar as dívidas que ele tinha. Até que em 2014 ele veio a falecer e não tinha mais nada. Né? Então, assim, alguns fatos, né, a gente pode aprender com essas duas histórias. Né? Uma coisa que a gente pode aprender é que o mercado financeiro ele é extremamente democrático, né? E que, diferente do mundo das profissões, do mundo dos empregos, né? O mercado financeiro ele consegue fazer com que pessoas em situações muito simples consigam subir de nível, mudar de nível, né? Então, assim, no mercado profissional, uma pessoa sem estudos, né, ela não vai fazer cirurgias complexas do mesmo jeito que um médico muito experiente na área dele, né, com anos de estudo. Né? Uma pessoa sem conhecimento de engenharia, por exemplo, não vai conseguir subir grandes arranha-céus melhor do que um engenheiro com anos de experiência. Né? Isso no mundo das profissões. Né? Só que no mundo das finanças, no mundo do mercado financeiro, no mundo dos negócios, isso é totalmente possível. Uma pessoa simples, uma pessoa com um salário pequeno, conseguir ultrapassar pessoas de níveis financeiros já elevados. Né? Então, fica aqui algumas lições para você que assistiu o vídeo até o final. Primeiro, os nossos hábitos e decisões podem mudar o rumo das nossas vidas. Né? Acho que com essas duas histórias ficou bem claro isso. Né? Outra coisa, leia muito.
Porque o Ronald encontrou na biblioteca, porque antes, na época dele, não tinha internet. O Ronald encontrou na biblioteca as suas fontes de conhecimento, que o fizeram entender o significado de renda ativa e renda passiva, né? Que é um significado que é necessário aprender isso, se você quiser dominar a sua vida financeira. E no mundo financeiro e dos negócios, o básico sempre gera grandes resultados. A gente não precisa ser especialista, gente, para a gente construir um patrimônio milionário. A gente não precisa ser palestrante, a gente não precisa ser especialista em marketing digital, a gente não precisa ser influencer, a gente não precisa, não. A gente precisa fazer o simples, tá bom? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas, e aqui quem fala é Eduardo Molina. Tamo junto, vem com a gente.